Ei, tudo bem por aí? Bom dia! Graças a você estamos chegando para mais uma edição do Agro Record e hoje, como sempre, matérias interessantíssimas como essas que a gente vai adiantar agora para você. Agro Record de hoje destaca um novo recorde na produção de grãos no Brasil. Safra desse ano, só para você ter uma ideia, deve chegar a 248 milhões de toneladas, 6 milhões a mais do que a safra anterior. E a gente vai mostrar também que essa época aqui é o pico da produção da pitaia. E a gente foi conhecer um produtor que está feliz da vida, hein? Sozinho, ele produz 1 tonelada da fruta por mês. E ainda, a gente vai mostrar, nessa época agora, da florada dos eucaliptos. A gente vai explicar para você como é que funciona a apicultura migratória. E olha só, hein? É garantia de produção de mel o ano todo. E na receita da fazenda, hein? Esse prato de hoje é meio requintado, sofisticado, mas assim, certeza absoluta de que você vai aprovar muito. Estou falando da costela suína ao molho barbecue. Uma delícia! Então faz assim, hein? Se aconchegue no sofá. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos no ar. Matéria de capa do Agro Record de hoje reafirma aquilo que a gente já sabe faz tempo. Agronegócio é um dos principais motores econômicos do nosso país. Safra de grãos esse ano, só para você ter uma ideia, ela deve chegar na casa das 248 milhões de toneladas, 6 milhões a mais do que a safra anterior. E mais uma vez, esse recorde, se trata sim de um novo recorde, a soja está puxando essa fila. E em relação à soja, somos o segundo maior produtor do mundo. Vamos ver. O verde se perde de vista no horizonte. Início de ano e a paisagem é esta em várias regiões do Brasil. No campo, o plantio de soja vem ganhando força e se firmando como o setor mais importante do agronegócio brasileiro. Nesta fazenda em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o grão começou a ser cultivado em outubro do ano passado. No início do ciclo, a falta de chuva trouxe preocupação, mas agora o clima tem contribuído e vem favorecendo o bom desempenho das plantações nesta nova etapa. Está bem regular a chuva, né? O desenvolvimento da lavoura já foi boa, da soja está muito boa assim, e não tem faltado chuva, também não tem sobrado, sabe? É um ano assim de uma chuva bem regrada, mas o suficiente para a planta produzir e conseguir enchimento de grão bem, sabe? Bem tranquilo. Seu Zelir nasceu e foi praticamente criado na produção de soja. Atualmente, na propriedade dele, o grão é o carro forte da lavoura e gera renda para toda a família. Os últimos anos nós temos tido uns anos bem favoráveis à soja, né? E isso tem feito com que tenha aumentado as áreas plantadas, né? Muitas áreas de pastagem viraram lavouras, né? A cada ano, se pegar, o Brasil aumenta 3, 4% a área plantada. São mais de 1.500 hectares voltados para o cultivo da soja. Se tudo correr como o previsto, devem ser colhidas mais de 70 sacas por hectare, um total de mais de 100 mil sacas. Hoje, o plantio está na fase de enchimento dos grãos. Em poucas semanas, será o início da colheita. E as expectativas são elevadas, aqui e também para os resultados de toda a safra nacional de grãos para 2019-2020. A estimativa para a safra de grãos indica uma produção recorde de 248 milhões de toneladas, 6 milhões a mais do que no ciclo anterior. E só na produção de soja, o país espera colher mais de 122 milhões de toneladas do grão. O aumento na área plantada de soja é de mais de 36 milhões de hectares, segundo a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Na região centro-oeste do Brasil, Mato Grosso do Sul se destaca entre os principais produtores do grão. Aqui é esperada a colheita de quase 10 milhões de toneladas. A cada ano, novos produtores investem no cultivo do produto, o que ajuda a alavancar o crescimento agrícola da região. Está acontecendo um fenômeno até interessante de pecuaristas tornando-se sojicultores, né? E também investidores de outras áreas, né? Profissionais liberais ou de outros setores, indústria, investindo também na questão dos grãos em geral, né? Soja e milho também.
A expectativa de colheita também é grande nos estados do Paraná e em Goiás. Ainda conforme a Conab, Pará, São Paulo e Santa Catarina também deverão ter colheitas maiores que as registradas no ciclo de 2018-2019. Se confirmada, a safra nacional de soja, dessa vez, poderá ser 6% maior que o volume colhido na temporada anterior. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja e o crescimento das últimas safras é uma tendência motivada pelo interesse do mercado internacional na produção brasileira. Em Mato Grosso do Sul, 30% de toda a soja plantada já foi comercializada. E para este especialista em economia, as exportações brasileiras ainda têm espaço para crescer por vários fatores. Um deles é que estamos preparados para garantir boa parte da oferta de soja, uma proteína que todo mundo precisa. Ela entra na cadeia da produção da carne, ela entra na cadeia da produção do óleo, do biodiesel e de um modo geral, a soja é imprescindível. O Brasil cresce porque ele tem área, ele tem uma tecnologia, talvez uma das melhores tecnologias de produção de soja. O economista ainda aponta outros aspectos positivos que podem contribuir para resultados ainda melhores para o país. Nós temos um clima tropical que favorece muito. Nós temos uma produção que o custo não é tão elevado em relação à produção de outros países que têm dificuldade em área, em mão de obras, em equipamentos. E como nós temos uma possibilidade de produção 2 ao ano, uma de soja e a safrinha do milho, isso faz com que a gente mantenha a nossa área produtiva sempre em alerta de cultivo. O nosso assunto agora é pitaia, fruta gostosa, considerada exótica. E essa época aqui, janeiro, fevereiro, enfim, é o pico da produção dessa fruta. E nós fomos até uma propriedade para conhecer um produtor. E ele diz o seguinte, que lá no início era meio complicado conseguir mudas, etc. Só que hoje, ó, o negócio decolou. Ele sozinho está produzindo 1 tonelada da fruta por mês. E detalhe, hein, quer dobrar essa produção. Vamos entender. Seu Celésio Garcia comprou uma propriedade e decidiu apostar na piscicultura. Porém, mais tarde acabou transformando o sítio numa grande plantação de uma fruta que pouco se falava por aqui. E a pitaia surgiu nesse meio tempo. A gente faz muita pesquisa, estuda muito, pesquisa muito. Há cerca de 7 anos atrás, 6, 7 anos atrás, comecei a pesquisar pitaia e os benefícios da pitaia. Ele conta que no começo teve dificuldades até mesmo para encontrar mudas da planta, que é da mesma família dos cactos. Isso na época, cheguei a encomendar 200 mudas lá da cidade do Cabo, lá na África, mas aí não deu certo, a pessoa falou que não conseguiu passagem para vir para cá e tal. Eu comecei a me virar por aqui, comecei a pesquisar. Aí consegui um pouco de muda aqui em Porto Velho, pouca coisa, cerca de 200 mudas. E também daí comecei a pesquisar, comprei um pouco de muda no estado do Pará, um pouco de muda em Palmas, no Tocantins, e um pouco de muda em Frutal, interior de São Paulo. E quando as mudas chegaram, surgiu a dúvida: como plantar e cultivar a fruta? E aí comecei a plantar pitaia e a pesquisar na internet como plantar, como colher, como comer, quais os benefícios da pitaia. E aí o negócio só foi para frente. E deu no que deu, tá aí, ó, quase 3 hectares, aproximadamente 4.000 pés de pitaia já temos aqui. Hoje, seu Celésio vende em média R$ 15 o quilo de pitaia e faz até entrega em domicílio. Mas o produtor disse que chegou a pensar que a fruta não teria tanta saída. Nós pensamos que ia apodrecer. Nós pensamos que ia colocar a pitaia fora, que ia estragar. Mas foi ao contrário, fomos surpreendidos. Nós começamos a colocar no Facebook, no WhatsApp e oferecer para as pessoas. Chegava na frutaria, ei, você quer vender pitaia? Ih, rapaz, não conheço esse negócio. Eu falei, ó, faz um negócio. Fazer um negócio com você, eu vou deixar uma caixa aí. 20 quilos, 30 quilos, se você não vender, eu pego de volta. Com 3, 4 dias, o cara ligava para trazer mais. A pitaia é uma fruta que chama a atenção já logo pela casca, que é bem exótica.
E a polpa dela é cheia de detalhes, parece que foi desenhada à mão. Essa aqui que eu estou segurando é a pitaia vermelha da Nicarágua, mas o seu Celésio produz outros 3 tipos de pitaia aqui na propriedade dele. Temos a pitaia rosa, da polpa casca rosa e polpa rosa, que ela é conhecida como pitaia orejona do México. Nós temos a pitaia vermelha do Cerrado e a pitaia branca também do Cerrado. O produtor diz que tira mensalmente da plantação quase 1 tonelada de pitaia. A produção da fruta é apenas 6 meses por ano, mas, segundo o seu Celésio, é possível fazer uma produção diversificada. Dá para cultivar, para conciliar a plantação de pitaia, porque só precisa de espaço enorme aí, ó. Até 2 anos você pode plantar melancia, pode plantar milho, plantar macaxeira, igual vocês viram aí, tanto de macaxeira plantado. E se o negócio vem dando certo, é claro que o seu Celésio quer investir ainda mais na produção. Os planos agora é ampliar, eu quero dobrar essa plantação daqui para 2021. Agro Record faz agora a primeira parada e já depois do intervalo tem as tradicionais cotações da semana. E a gente vai te mostrar como é que funciona o trabalho desenvolvido por apicultores nesse momento. E tem uma técnica chamada de apicultura migratória. Agora está acontecendo a florada dos eucaliptos e é um momento para se aproveitar. Mas faz assim, aguenta a mão aí porque já depois do intervalo a gente mostra especialmente para você. Voltamos já.